o planeta Terra e o homem. O homem é o filho primogênito do universo. O homem existe, assim o universo tem uma razão para existir. Carl Sagan afirma que somos feitos da poeira das estrelas. Sim, o homem tem uma identidade cósmica e a alma do universo. O homem e o planeta Terra são feitos do mesmo material de que o universo inteiro é composto. O astrofísico e diretor do moderno planetário de Atenas, Dionísio Simópolos, é um grande amigo meu. Esse incansável cientista dedicou a vida para estudar a Terra, as estrelas, as galáxias, viagens a outros planetas, o espaço, o tempo e o futuro do universo. Eu fui visitá-lo em seu escritório, no verão de 2004. Eu queria que ele me contasse o que a ciência contemporânea diz a respeito das viagens cósmicas e viagens do tempo. O senhor acredita que as viagens cósmicas serão possíveis em um futuro próximo ou distante? Será breve ou vai demorar para acontecer? Posso dizer que as viagens cósmicas, como são escritas na ficção científica, podem ser possíveis de diversos modos. Em muitos casos, a ficção científica, especialmente nos últimos 30 ou 40 anos, é conhecida pelo grande público como a viagem no tempo. A viagem no tempo por portais e túneis cósmicos. No entanto, na realidade, isso não é nada além de ficção científica. Eu acredito que fazer uma viagem ao passado não será possível. A viagem para o futuro, talvez sim, contanto que seja possível voar em espaçonaves rápidas que alcancem a velocidade da luz. De acordo com a teoria da relatividade, para uma pessoa, essa viagem para o relógio dela, melhor dizendo, para o metabolismo dela, duraria talvez muitos meses até retornar à Terra. Mas na Terra, o tempo passado seria o dobro do tempo da viagem. Nesse sentido, a viagem seria para o futuro, mas um futuro de onde não haveria retorno. Quero dizer que não voltaríamos no tempo de onde partimos, isto é, que esta viagem seria possível daqui a uns 1000 ou 2000 anos. Vejo que a história humana em relação à Terra apresentará um grande vazio no futuro, quando houver uma elevação na escala populacional da Terra. Por causa da previsão de que, após 40 ou 50 anos, a população será o dobro, onde os resultados podem chegar de 12 a 15 bilhões e, logo mais, até 30 bilhões de habitantes. Com certeza, a Terra não poderá sustentar essa população. A ciência se identifica com a história das questões do homem para a solução de colonização de outros planetas habitáveis. Assim, a população humana poderia crescer lá, já que a Terra, em um certo ponto, não poderá acomodar o homem. Haverá uma resposta para esta questão? Se olharmos para a história da humanidade, veremos que tais problemas de superpopulação existiam na Atenas antiga, na Corinto antiga e até na Esparta antiga. E várias sociedades daquele período tentaram resolver esse problema. Tenho certeza de que a civilização humana continuará sofrendo consequências catastróficas com o uso irracional da ciência e tecnologia. No futuro, a migração da Terra para outros planetas e satélites do nosso sistema solar acontecerá em algum momento. Até onde chegaremos em 100 ou 1000 anos, eu não sei.
Mas estou certo de que essa migração ocorrerá algum dia. Mas sou otimista a respeito do nosso planeta. Você disse que a população aumentará, duplicará. Como poderemos abrigar tantas pessoas? Sabemos que no século XIX houve medos e indecisões de como o nosso planeta poderia alimentar um número tão grande de pessoas. Em outras palavras, há grandes estimativas teóricas para a tese de que já alcançamos os limites do desenvolvimento. A ciência e a tecnologia já ajudaram na produção de cereais, arroz e outros grãos, fazendo com que a nutrição de hoje seja superior à nutrição de 100 anos atrás. Por exemplo, a indústria que está no estado inicial, ao meu ver, dará esse tipo de resposta, mesmo com o medo de que a biotecnologia seja perigosa para os humanos. Mas eu sou otimista. Com base nisso, acredito que a população pode ser deslocada. Acredito também que a capacidade para alimentar a população se desenvolva através do nosso respeito pelo planeta. Esse é um tema que eu considero essencial. Se não houver respeito pelo planeta, pela espaçonave que nos sustentou todos esses anos, e pelo nosso companheiro que esteve conosco na viagem através do espaço, tudo será inútil. Então, não conseguiremos realizar nada. O conceito da luz nas antigas religiões gregas. Para uma pessoa descobrir Deus, ela tem que descobrir primeiro o que é a luz. O Sol é o representante da luz no nosso sistema. Com a força dos seus raios, ele não ilumina apenas o mundo visível, mas ele penetra na essência das coisas, na alma do mundo. Como supervisor de tudo, ele se torna testemunha dos esforços e fatos humanos. Os iniciados antigos invocavam a divindade do Sol nos juramentos religiosos. Galileu disse que se estudássemos o movimento do Sol e soubéssemos que ele é a fonte de luz que ilumina a Terra, a Lua e toda a matéria escura e planetas que recebem a luz dele, podíamos, com disposição filosófica, considerar o Sol o primeiro ministro da natureza como a alma do mundo. Na Grécia Antiga, Delfos foi eleita o globo central da luz do Sol. Apolo representa a divindade da luz. Os grandes místicos da época construíram um templo para ele e celebravam a festa da Epifânia com um ministério supremo. O tripé de onde Pítia profetizava era o tríptico do ideal humano, que expressa o autocontrole, a moderação e o valor. O rosto de Áuriga de Delfos expressava a forma mística da pessoa que experimenta a luz dos mistérios e ganha a purificação da alma. O umbigo representa o centro da Terra, que é marcado por duas águias de Zeus, unindo assim os pontos do horizonte. O templo, no mundo antigo, era um lugar sagrado onde a escuridão, a ignorância, a desinformação e a arrogância eram conquistadas. Aqui, o homem, em momentos de celebração dos grandes mistérios, permitia que a alma se comunicasse com o divino e viajasse com êxtase até a fonte da luz e entrasse nas profundezas do ser. Assim, ele definia e atuava com o código da essência das coisas, as operações do universo.
Atravessando as portas do novo milênio, estou tentando, pela doutrina antiga, templos antigos e pelas posições contemporâneas das religiões da Terra, descobrir Deus e o Pai. Tanto o meu quanto o do mundo. A religião é a atração superior da mente e da alma para uni-las à verdade do mundo. Encontrei a minha assessora arqueológica, Hania Tsangari, numa noite de inverno. Sentamo-nos perto da lareira, olhamos as chamas e falamos de Deus, religião e verdade. Para que uma pessoa da nossa época alcance o conhecimento da verdade, que eu considero o conhecimento de ensinar o cristianismo, ela tem que conhecer as práticas sagradas dos antigos mistérios gregos. Se Cristo falou do destino da alma, os mistérios órficos falam do progresso da alma como o portal do seu destino. Se Cristo proclama, amai o próximo, Eleusis iniciou os mortais nos mistérios para fugirem do mal, para o triunfo do amor. Antes de me referir à divindade do Cristo, acho necessário voltar ao tempo e local do nascimento do primeiro organizador da expressão religiosa da natureza do mundo, chamada de mistérios órficos. A religião primitiva do grande místico Orfeu sempre constituiu a fonte inesgotável do conhecimento e sabedoria. Orfeu, o antigo poeta e músico, ao mesmo tempo um profeta inspirado, que trabalhou para interpretar em seus estudos as grandes causas da criação do mundo, as entidades divinas e o propósito da vida. A comunidade filosófica da antiguidade chamava Orfeu de pai da cosmogonia grega e fundador da religião grega. O epicentro do ensinamento de Orfeu é a purificação da mente e da alma para se alcançar uma vida pura. Aqui é um lugar consagrado, onde estão reunidos todos os elementos do início do universo. Acima desse lugar, há um abrigo invisível, onde está localizado o início do mundo. Abaixo deste lugar estão os prazeres terrenos, a desobediência, o pecado, trevas. Orfeu ensinava os iniciantes do templo de Zeus a imortalidade da alma. A alma subia às esferas mais elevadas e descia às trevas de Hades, o reinado de Plutão. Os ensinamentos místicos de Orfeu elevaram a divindade de Dionísio ao pedestal mais alto dos imortais. Deus e o demônio coexistem na natureza humana, proclamavam os ensinamentos de Orfeu. Tudo que se eleva da unidade primordial viverá e finalmente retornará à fonte de onde veio. Tudo começa e termina imortal? Com certeza, Museaios. Dionísio, filho de Zeus e Semele, representa o salvador das raças do mundo. Pela divindade, Dionísio alegrava a todos e assim era adorado com paixão. É por aquele que todas as coisas fluem e para ele todas elas voltam. Muito bem dito, meu jovem. Quando Dionísio ainda era criança, o pai dele, Zeus, concedeu a ele o direito de governar o mundo. O sistema desse governo consistia em levar a alma humana das trevas para a luz. Aquele que nasceu com elementos masculinos e femininos, e desses dois elementos emerge sua alma, o tempo. As trevas deram a vida ao tempo e ao éter. Do éter, o tempo criou o ovo cósmico. Dentro do ovo cósmico estava Fanés, o Dionísio espiritual, criador da luz.
Em algum momento, o ovo se partiu. Do seu interior saiu a forma andrógena de Dionísio, masculino e feminino. Uma força reprodutora autônoma que iluminou a terra e o céu. No entanto, Zeus viu sua autocracia ameaçada. Então engoliu Dionísio para trazê-lo de novo ao mundo pela sua união com Perséfone. Mas Zeus reservou um trágico fim para ele. Em uma caverna, Dionísio se uniu a Perséfone em uma forte ligação das forças do mundo superior com o inferior. Zeus enviou os titãs e as titânides para separar Dionísio da ligação de Perséfone e mutilá-lo com pedras que representam os ossos da mãe Gaia. Depois, enterraram as partes do corpo nas profundezas da terra. Então chegou Atena, a deusa da sabedoria, a filha de Zeus, órfã de mãe, e desenterrou o coração de Dionísio e o levou para o Olimpo e o entregou a Zeus. Para os antigos gregos, os ensinamentos de Orfeu sobre o mito de Dionísio no seu maior significado expressa a elevação e a queda da carne humana para o renascimento do espírito, que é de natureza imortal. Grande Zeus, receba esta criança como seu filho. É ao Senhor que seguimos sem adorarmos outro Senhor. Que diante de seus olhos se propague uma nova visão, para que ele se una à ciência que há entre o céu e a terra e preencha seu coração com o conhecimento dos ensinamentos imortais. Orfeu passa a tocha do conhecimento para seu fiel aluno Museaeus, do drama místico da elevação e queda da forma humana que tem a ver com a carne, e o convida a deixar o corpo para flutuarem juntos sobre a terra, sobre a caverna da terra escura dos espíritos, até saírem do mundo material e atingirem os céus. Então, entre as estrelas, Orfeu pôde revelar a majestade do mundo celeste, onde a alma se liberta da forma titânica do corpo e se une à essência divina para comungar com os espíritos celestiais. Desse mundo celeste. Aprendeu, meu filho? Definitivamente, Orfeu não é uma pessoa convencional. É por isso que seu ensinamento moral passou como um meteoro pelos séculos. No Museu de Berlim, em uma pedra do mundo antigo, há uma figura de Orfeu crucificado. Acima dele, 7 estrelas e uma meia-lua acentuam o símbolo da descrição. A apresentação da crucificação de Orfeu não é eventual. Talvez seja uma ponte entre o passado e o futuro da verdadeira religião, que é o cristianismo. Os ensinamentos de Orfeu contêm todas as estruturas esotéricas a respeito da purificação da alma, libertando-a do corpo titânico. Orfeu, na crucificação reproduzida, representa para os jovens alunos órficos o primeiro aluno que se identificou com a crucificação 1, precisamente porque Orfeu era um aluno excelente que se ligaria à grande divindade, o professor Jesus Cristo, a quem ele aceitaria em seu ser como um modelo do ensinamento moral em uma época em que ninguém falava sobre a estrela de Belém. À procura de Deus.
Durante um intervalo das filmagens de Os Jogos Olímpicos, discuti sobre os antigos mistérios gregos com meu amigo Brian Blessed. Entre as ruínas do templo de Zeus, da Olímpia antiga, tivemos a impressão de que o passado emergia no presente. Brian não é apenas um bom ator, ele também é um grande pensador, um estudante sério da Grécia Antiga. Ao se referir à teologia grega, Brian contou sobre o mundo grego, o objetivo dos mistérios e como tudo isso levaria a humanidade até uma vida superior com elevação moral e espiritual. O conhecimento dos mistérios impulsiona as iniciativas em direção à espera do mundo ideal, onde a alma, por meio da luz, se encontra com o amor eterno. Quando analisamos os significados verdadeiros dos mistérios, especialmente nos ensinamentos órficos e pitagóricos, assim como nos trabalhos de Platão e dos filósofos neoplatônicos, podemos afirmar que os gregos acreditavam que a natureza, com todas suas leis, que foram importantes na criação do universo, era o templo governado pelo Deus Criador. Abaixo do Deus Criador, os 12 deuses agiam, se moviam e eram adorados. A soma dessas ideias, com as interpretações filosóficas e teosóficas, é o ponto onde a fé devocional se encontra para preparar o homem para o entendimento judaico, aramaico e romano, e assim receber o esclarecimento do amor de todos por todos, como ensinou Jesus Cristo. Deus, o universo, a matéria, o espaço, tempo, alma e homem. Tudo regido pela lógica comum. A lógica que tem que ser descoberta pelo homem contemporâneo. Assim, ele não erra ao desconectar o universo da divindade, ou o homem da natureza, ou a matéria do espírito, ou o presente da eternidade. Será que isso que eu contemplo é o eixo para uma filosofia prática? Filosofia? O que é filosofia? É claro que é o amor pela sabedoria. E o que é sabedoria? Muitos falam que é conhecimento. Mas será uma boa definição? Podemos ter conhecimento e não saber como usá-lo, não é? Muito bem, eu tenho conhecimento e não sei como usá-lo. E se não o uso para o bem, o que será o bem? Teosofia é uma parte da filosofia. Filosofia é o caminho para chegarmos à essência das coisas e do fenômeno, com o objetivo de classificar e demonstrar os elementos que são interpretados por meio de leis invioláveis da lógica. Assim, não há sentido do homem elevar a divindade ao absoluto e ignorar o jeito com que a natureza e o mundo funcionam. Também não faz sentido querer penetrar no íntimo da natureza humana e ignorar as leis que formam as funções, a casa de máquinas do universo, que são o espaço e o tempo. Na metafísica clássica, a existência de Deus foi sempre um assunto elevado. O nome dele sugere o ser perfeito, o completo. O poder criador absoluto de todo ser visível e invisível. O conhecimento de Deus é adquirido pelo uso de razão natural ou por autorrevelação através de poderes ativos na alma, que estão incorporados no panorama da criação natural e se tornam parte dele e são impulsionados na direção do completo, do onipotente, do Pai. A descrição de Deus é diferente em muitas religiões e de acordo com as experiências das pessoas, em diferentes épocas, assim como as várias condições de vida. Uma característica comum nas religiões e no propósito da existência de Deus é que Deus existe para prover o bem ao mundo humano e castigar o mal do mundo invisível. Platão. Quanto ao problema teológico da importância considerável ao fato de que o homem não é capaz de ver o mal como o mal. Para Platão, o mal real é moral. Os outros males partem do homem e não de Deus, que é a fonte absoluta de amor. É com este pensamento puro que os elementos religiosos da reflexão platônica se conectam frequentemente.
Deus sempre ajuda a moral individual. A pessoa justa e boa pode ser testada no mundo material, mas a justiça sempre estará a favor dela. Diferente da pessoa má, que não consegue evitar o castigo. Se um malfeitor não for castigado nessa vida, com certeza será castigado na outra vida. Platão acreditava que Deus se expressava com a providência divina infinita para o homem, para a natureza e o universo. A fé platônica em Deus começa onde termina o conhecimento humano. Só a fé leva a alma aos mundos celestes. Nem Deus, nem mesmo a religião pode se afastar da real ideia do bem. O bem é divino. Por isso, a alma de Platão não pode descansar com o antropomorfismo da antiguidade. Ele respeita essas formas, não as ataca. Ele confessa a fé dele na realidade metafísica de todas elas. Ele não as considera secundárias e acredita que a devoção a elas é a devoção a Deus e a beleza. Mas o completo, o onipotente, o imutável e o eterno para Platão é o que expressa a moral perfeita. É nesse pedestal que está o Deus platônico como criador e supervisor de tudo. A ideia do bem, nessa extensão metafísica, tem poder divino. Só isso explica a razão verdadeira para a existência das coisas no microcosmo e no macrocosmo. Platão observa as estrelas, estuda suas órbitas, perde-se nas profundezas da escuridão celeste e acredita que este mundo que expressa a coexistência harmoniosa de todas as coisas é o templo da única religião que o homem pode entrar, adorar e comungar com o mundo divino, e assim ser um só com o Deus único.